Grita assim comigo, glória ao Pai. Diga así conmigo, gloria al Padre, Glória ao Filho. gloria al Hijo, Glória ao Divino Espírito Santo de Deus. gloria al Divino Espíritu Santo de Dios. Mas graças a Deus, Gracias a Dios que já nos deu a que vitória nos dio la victoria por nosso Senhor por nuestro Señor e Salvador, y Salvador, Jesus Cristo. Jesucristo. Se Deus é por nós, Si Dios es por nosotros, o Senhor é meu pastor. el Señor es mi pastor. Alegrei-me quando me Me disseram. alegré cuando me dijeron, Vamos orar a Deus agora, vamos a orar a Dios ahora, para que Deus venha falar conosco para que Dios venga a hablar con nosotros através da sua palavra. a través de su palabra. Quero dizer também aos ouvintes de casa, Quiero decir a los oyentes, vão ouvir essa al pregação. oír esta predicación, Esta é uma transmissão ao es vivo, una transmisión ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, directo de Sao Paulo, Brasil, para toda a terra. para toda la tierra. Os irmãos de casa, Los hermanos de casa, grandes maravilhas Deus vai fazer grandes maravillas na Dios vida hará. de todos vocês, em nome La de vida de todos Jesus, ustedes, en nombre porque de a Jesús. palavra de Deus nos diz Que la palabra de Dios que é nos pela dice, palavra de Deus la palabra de Dios, e pela oração que por la oración que o povo de Deus é el santificado. pueblo de Dios es santificado por la oración de la palabra. Muita oração, Mucha oración, muito poder. mucho poder. Então vamos orar, meus irmãos, Entonces oremos, hermanos, para que Deus venha falar conosco para que Dios venga a hablar o con que nós nosotros, precisamos ouvir que necesitamos da oír parte do Senhor nosso parte del Deus. Señor nuestro Padre. Aleluia. Aleluya. Todos dando glória, glória, Todos glória, dando glória, glória, glória a glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, continua, Senhor, a nos abençoar, continua, Senhor, a nos livrar. Graça nós te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus poderoso, venha falar conosco através da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus, fala com os ouvintes de casa, meu Deus, que sua soberania governe cada dia mais em nossas vidas, e que lança para fora todos os poderes das trevas, que quer, meu Pai, nos atrapalhar. Repreenda os demônios dos falsos profetas, demônios da televisão, repreenda os demônios do pecado, os demônios da vaidade, os demônios da contenda, da divisão, que saia agora pelo poder de Deus, todo espírito imundo, todo espírito assassino, que saia, Satanás, saia, demônio, saia, demônio assassino, está repreendido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ó Senhor, ó meu Deus e meu Pai, ajude-nos, ó Deus, nesses dias difíceis, ó Pai, onde estamos aqui na terra, nesse princípio das dores. Não tem sido fácil, Senhor, para os crentes fiéis, para os irmãos fiéis a Deus, que estão obedientes à Tua santa palavra, na Tua santa doutrina, meu Deus. Dai-nos graça, a unção de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nosso coração. Repreenda toda a fúria do diabo, repreenda toda a fúria de Satanás contra a nossa vida. Abençoa a juventude dessa igreja, os irmãos, senhores e senhoras. A Deus, santifica nosso corpo, santifique nossa alma e nosso espírito, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Continua a nos abençoar, continua a nos livrar, abençoa grandemente nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, nos ajude, Senhor. Repreenda todas as enfermidades, saia Satanás da enfermidade, todo demônio da enfermidade na coluna, nos ossos, no coração, no pulmão, na cabeça, nas vistas. Saia agora pelo sangue de Jesus Cristo, toda enfermidade sejam repreendidas agora pelo poder de Deus.
pelo poder da graça divina, do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus bendito, obrigado, Senhor, ó Pai, e continua, Senhor, a nos abençoar e a nos livrar de todo mal e todo perigo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. As palmas para Jesus. Más palmas para Cristo Jesús. As palmas para Jesus. Más palmas para Cristo Jesús. Glória a Deus. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus eu vivia na escuridão, entre trevas e sem salvação. Eu vivia na escuridão, nas trevas e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus vai tudo bem. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus vai tudo bem. Vai abalar, vai abalar. Quando Jesus vier, o mundo vai abalar. Vai abalar, o mundo vai. Jesus, o mundo vai abalar. Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai. Quando Jesus vier, vai abalar, vai abalar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gloria a Dios. Que lindo, irmãos. Qué lindo, hermanos. É estar na presença de Deus, Estar en la presencia de Dios, adorando o teu santo nome. adorando su santo nombre. Mas o demônio da frieza espiritual Pero el demonio de la frialdad quer espiritual ocultar esse Pentecoste, quiere ocultar el Pentecostés, usando os falsos mestres, usando falsos maestros, usando os falsos profetas, usando falsos profetas, usando usando a política mundana, política y corrupción usando mundana, os homens maus, usando hombres mal, dizendo diciendo que faz muito barulho, né? hace mucha bulla. Aí logo logo vai ter uma notícia. Luego tendrá una Onde noticia. está aquele povo barulhento? ¿Dónde está aquel Foi pueblo levado ao bullicioso? céu. Aleluia. Gloria E a a Dios. Bíblia diz, meus irmãos, as palmas, La ela é Biblia dice, bíblica. las palmas, hermanos. A Bíblia diz em Salmos 47, En Salmos 47 dice, aplaudi com as mãos todos os povos, aplaudí con las manos todos los cantai a pueblos, Deus com voz cantad a de Dios con voz júbilo. de júbilo. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Porque o Senhor é altíssimo e tremendo, Porque o Senhor é e altíssimo e Rei tremendo, grande, e Rei grande sobre toda a sobre toda terra. la tierra. Ei, maravilha.
Então nós temos que louvar a Deus com as palmas, sim. Tenemos que alabar con las palmas, sí, a Nós Dios. temos que bater palmas para Jesus. Tenemos que batir palmas para Jesús. Porque a igreja do arrebatamento, Porque la iglesia del ela arrebatamiento anseia pela volta de Jesus. desea el regreso de Ela tem o Jesús poder do Espírito Santo. y el poder del Espíritu Como Santo diz a tiene. Bíblia, Como dice la o Biblia, Espírito e a esposa dizem vem. el Espíritu y la esposa dice, ven. Aleluia. E quem ouve diz vem. Quien oye dice, ven. Aleluia. Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. intercede por nosotros con gemidos Porque Jesus se ascendeu aos céus Porque Jesús ascendió e al não cielo, nos deixou não nos deixou órfãos, huérfanos, mas deixou o Espírito Santo convosco, pero dejó el Espíritu o Santo con Consolador, nosotros, el e Consolador. esse vos ensinará E esse da os minha ensinará palavra a vocês mi palabra a ustedes todas as coisas. todas las cosas. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele é o nosso professor, Él es nuestro profesor, ele é o nosso guia. es nuestro guía. E o Espírito Santo glorifica El Jesus. Espíritu Santo glorifica a Jesús. Está escrito em São João, capítulo 15, San Juan capítulo verso 15, 26. versículo 26. E a igreja que anseia pela voz de Jesus, que está na comunhão com Deus, La iglesia que desea el regreso ela de não se Jesús atemoriza no se atemoriza com as dificuldades, con las dificultades, as apostasias, as rebeliões que acontecem por parte dos rebeldes. apostasías y Não rebeliones que nos acontecen. aterroriza, No nos atemoriza, porque isso são sinais que Jesus está vindo porque son señales de que para Cristo viene nos arrebatar. para arrebatarnos. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Entonces, Mas tem uns rebeldes aí, pero hay rebeldes ahí. tem uns irmãos que gostam de ficar no meio de crítica, de Hermanos que les falácia, gusta quedar en medio de crítica, tem alguns falacias. pastores rebeldes, divisores, Hay pastores rebeldes y que divisores. ficam arrumando argumento Queda arreglando para argumentos dividir o rebelde do nosso meio, para dividir en nuestro que medio, não segue mais a doutrina de Deus, que no siguen más la que doctrina de estão Dios. fazendo essas rebeliões, Estão haciendo a rebeliones. capa deles estão sendo tirada. Pero la máscara está O siendo próprio quitada. Deus está tirando, porque isso é um sinal da volta de Jesus, da apostasia. Dios está quitando esa Deus já máscara. está separando Dios está o separando trigo do joio, el trigo de la cizaña, as ovelhas dos bodes. las ovejas de los cabritos. Então, nesses últimos tempos que se conhece agora quem é crente verdadeiro e quem não é. En estos últimos A tiempos se sabe Bíblia quién es creyente y diz, no. louvado La Biblia seja dice, Deus, alabado sea Dios. quem tem o Espírito de Deus, ouve. Quien tiene el Espíritu de Dios nos escucha. Nesse tempo sabereis quem tem o Espírito de Deus, quem está com o Espírito do erro. Sabrás quién está con el Espíritu de Dios y con el Quem Espíritu está del com o error. Espírito do erro Quien está con el é os Espíritu que del error. prevaricou. Son los que E prevarican. todo aquele que Todo prevarica aquel que prevarica e não persevera na doutrina de no Cristo, persevera en la doctrina de ele Cristo. não tem a Deus. Él no tiene a Dios. E se ele não tem a Deus, quem está operando em seu coração, hein, No tiene a igreja? Dios. ¿Quién opera en su corazón, É o iglesia? diabo ou não é? Es el diablo, no É es. Satanás. Es Satanás. Porque o diabo ele é pai da mentira Que el diablo es padre de la e não mentira. gosta da verdade de Deus. No le gusta de la Aleluia. verdad de Dios. E todo homem e mulher rebelde Todo hombre y mujer que rebelde vive na imundícia do pecado e da que vive en la mentira inmundicia del pecado y também mentira. não gosta dos profetas de Deus que También no le pregam a gusta a los verdade. profetas de Dios que predican la verdad. Mas nós fazemos como Paulo diz. Hacemos como Pablo dice. Estamos aqui para agradar a Deus ou os homens? Estamos aquí para agradar a Dios o a los Se hombres. fosse para agradar os Pero homens, para agradar a los hombres. não seria servo de Jesus Cristo. No sería siervo de Jesucristo. Aleluia. Então, assim, irmãos, Entonces así, hermanos, nós temos que estar preparados tenemos que estar preparados para a volta de Jesus Cristo. para el regreso de Isso Jesucristo. são sinais da volta de Jesus. Son señales del regreso de Ficai Jesús. firme na fé, meus Estad irmãos, firmes en la fe, mis naquilo hermanos, que nós aprendemos com os Naquilo que antigos aprendemos profetas e apóstolos con los antiguos e profetas y heróis da apóstoles fé y héroes de la que fe pregaram a doutrina de Jesus, que hoje partiram para a que glória. predicaron la doctrina de A Jesús. que Bíblia partieron diz, para meus irmãos, la Biblia dice, hermanos, em Hebreus capítulo 13, Hebreos 13, versos 7 e 8. versículos 7 y 8. Lembrai da palavra dos vossos pastores, Recordad de la palabra de vuestros quais pastores. ensinaram a palavra de Deus, Enseñaron la palabra de Dios, observando a vossa fé, tentando, imitando, imitando su fe, em toda maneira de en viver. toda manera de vivir. Porque eu, Senhor Jesus Porque yo, el Cristo, Señor Jesucristo, sou mesmo ontem, soy hoje el mismo ayer e y hoy. serei eternamente. Y seré eternamente. Que maravilha agora. Então, igreja querida do meu coração, Entonces, iglesia querida de mi não corazón, se aterrorize com o que está no se acontecendo, terrorice con lo que porque sucede. Jesus profetizou que isso ia acontecer. Jesús profetizó que esto iría a suceder.
Jesus falou para nós que isso ia acontecer. Jesús nos dijo que se Se a aconteciera, gente ficar fixando os olhos nessas coisas, no miremos esas cosas. na falha dos irmãos, das irmãs, No falla de hermanos y hermanas, nós vamos ficar também, porque a ira entra em nosso coração, sino quedaremos porque la a ira entra gente en entra nuestro no corazón, meio de falácias, en medio de de falacias contendas, y contiendas. e Jesus vem e você fica. Y Jesús viene y usted Porque o queda. Espírito Santo de Deus só habita onde há santidade. El Espíritu Santo habita Mas donde a hay santidad. santidade é só a santidade do corpo, não é somente a santidade do corpo. No solo santidad del Faz cuerpo, parte. Mas ter um espírito manso e humilde de coração Tem que ter espírito manso e e humilde. apartado de todo irmão desordenado. y apartado de todo hermano desordenado. Porque as más companhias Porque las malas compañías corrompem os bons costumes do crente. corrompen las buenas costumbres del creyente. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, Deus faz uma comparação, uma referência Dios hace una nos comparación de dias referencia. anteriores à sua vinda, que seria como nos dias de Ló. Que antes de su venida sería como los O días que de Lot. ocorreria nos dias de Ló? O que acontecia? ¿Qué acontecía? Incesto, En los días de Lot, incesto, prostituições, adultério, prostitución y adulterio, homossexualismo terrível, sodomia. homosexualismo. Mas não foi só isso, não. Pero no solo Mas está eso, vendo isso acontecer. eso ya está sucediendo. Mas também se refere acerca da mulher de Ló. También se refiere a la O que mujer é de que Lot. Jesus falou? O que é que Deus falou para Ló? ¿Qué es lo que Dios dijo para Lot? Não olhe para trás. No mire para atrás. E quando a mulher de Ló olhou para trás, Cuando la mujer de Lot miró para ela atrás, virou uma estátua de sal, se volvió una estatua de sal né? E Assim é. foi destruído juntamente com aquela y cidade. fue destruida con la ciudad también. Então Jesus falou como foi nos dias de Noé acerca disso também. Entonces también dijo sería como los días de Diante Noé. desses acontecimentos que está acontecendo, Delante de estos se a sucesos, gente ficar olhando para essas coisas, si la gente mira para eso, a ira entra no nosso coração la ira entra en nuestro e corazón. nós fica preso nisso, Quedamos presos en eso. virando uma estátua preso na briga, na contenda, na ira, Volviendo una estatua e presa de la Jesus ira. fica, eu digo melhor, e Jesus vem E Jesus e você viene, fica e você na queda destruição da grande tribulação en la destrucción e de da la gran condenação do fogo do inferno. y la condenación en el fuego del infierno. Então Jesus ele disse, meus irmãos e Jesús minhas dice, irmãs, mis hermanos, quando ver essas coisas acontecerem, cuando estas cosas sucedieren, olhai para cima, mirad para arriba, erguei a vossa cabeça, levantad vuestra cabeza, que a vossa redenção está que próxima. vuestra redención está E a cerca. redenção é o arrebatamento do seu corpo, La o fim da redención, dor, el arrebatamiento de su ausência do cuerpo, sofrimento. dejar el Então sufrimiento. não entristeçais o Espírito No Santo, entristezcáis al Espíritu qual Santo está selado con el cual está para o sellado dia da redenção. para el día de la redención. Aleluia. Gloria a Dios. Nos últimos tempos seria difícil mesmo. Paulo profetizou também. Pablo profetizó Que también. chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, Llegará un tiempo que no soportarán la tendo doctrina, comichão nos ouvidos, teniendo comezón en los oídos, amontoarão para si doutores, amontonarán para sí doctores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme a su concupiscencia, desviando os ouvidos da verdade desviando de los oídos la verdad e voltando a fábulas. y volviéndose a fábulas. Isso já está acontecendo, já estamos vendo isso acontecer. Eso ya está sucediendo. Na época dos apóstolos já acontecia En la isso. época de apóstoles ya Sim ou sucedió. não? ¿Sí o no? Então o povo não quer saber da verdade de Cristo, pregar a volta de Jesus, pregar contra o pecado, contra a rebelião, No quieren saber pregar de la contra venida o de Jesús, divorciar e casar com outro e com outra, de la predicación contra el divorcio, pregar contra o futebol, contra a televisão, contra as irmãs cortar o cabelo, contra la televisión, fútbol, contra as y irmãs contra usar el corte de pintura, cabello, usar calça comprida. contra el maquillaje y los Eles não pantalones. querem ouvir essa palavra da doutrina de No Deus. quieren oír esa Fala palabra que de la doctrina. os homens Porque los hombres mal vão de mal a pior, van de mal a peor, enganando e sendo enganados. engañando y siendo E volta engañados. às fábulas, filosofia. Entonces esas fábulas y Só querem filosofías saber de palavras solo quieren saber de que palabras, compreende só Que o só conteúdo histórico, conteúdo mas não histórico. traz a aplicação da mensagem. pero no hay E a aplicación. de Bíblia mensaje. Sagrada não está somente La Biblia no no solamente es conteúdo dela do histórico, contenido vai histórico, muito mais es além. mucho más allá. Aleluia. Gloria a Dios. Confrontando o pecado e a vaidade. Confrontando pecado y Então é vanidad. assim, meus irmãos e minhas irmãs. Entonces así, Mas hermanos y nós hermanas, continuamos firmes continuamos na firmes doutrina de Jesus. en la doctrina de Seja Jesús. seja um evangelista fiel. Sea un evangelista Cumpre fiel. o seu ministério. Estão barrando Cumpra seu você? ministério. Estão te Estão perseguindo peleando contra porque você? está pregando doutrina? Están persiguiendo por causa de É la assim doctrina. mesmo. Es así. Alegrai-vos, porque assim foram os profetas do passado. Alegraos porque así fue con los Se estão profetas. barrando você de pregar a palavra de Deus, não tem só aqui no púlpito. Están impidiendo de Tem predicar as no solo en el praças, tem os púlpito. hospitais, tem as favelas, Hay plazas, hospitales y tem as favelas, prisões, tem as cadeias. prisiones, É, hospitales. muitos lugares para pregar. Muchos lugares para predicar. Como Paulo diz, ainda que estou preso em Roma, Aunque esté preso en em Roma, cadeias de algema, con cadenas y mas esposas. a palavra do Senhor Pero la palabra de Dios não está presa.
presa. no está presa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós continuamos firme Continuamos na firme doutrina de Jesus. en la doctrina de Jesús. Mas que fogo é esse em volta do altar? Mas que fogo é esse? Mas que fogo é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber, ouviu uma voz do céu que lhe dizia. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque lugar que pisa santo é. Tira, 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 porque lugar que pisa santo é. Santo é. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Jesus tu estás, se o seu coração igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Jesus tu estás, se o seu coração, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, 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 e meu irmão será. Amém, Jesus. Palmas bem alegres para o Rei da Glória, Jesus Cristo. Mais forte as palmas para Jesus, Jesus. Querida igreja, mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz de Jesus. Saludo una vez más con la paz del Señor Jesús a los hermanos. Querida igreja, Querida sem igreja. perca de tempo, Sin pérdida de tiempo, abra o Santo Livro, as promessas de Deus. abra la Biblia en las promesas de Dios. Glória a Jesus, Gloria a Jesús. louvado seja Deus. Gloria al No Señor. livro segundo as Crônicas, Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18, capítulo 18. glória a Deus. Gloria a Jesús. Verso 12, Versículo 12. segundo as Crônicas, Segunda de Crónicas, capítulo 18, capítulo 18, verso 12, versículo 12. glória a Deus. Gloria a Os Jesús. ouvintes de casa que estão me ouvindo, Oyentes de casa que me están oyendo, todo o Brasil e toda a terra, en todo Brasil y la tierra, pega as promessas de Deus aí também tome las promesas de Dios ahí también. e acompanhe a leitura da mensagem da palavra de Deus. Y acompaña la lectura del mensaje de la Deus tem palabra uma de Dios. palavra forte nesta noite Dios tiene una palabra fuerte esta noche para com todos nós. para con todos nosotros. Abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Abra la Santa Biblia, la palabra O de Dios. Espírito Santo El Espíritu tem Santo uma palavra profética tiene una palabra profética para todos nós nesta noite. para todos nosotros esta Em noche. nome do Senhor En nombre del Señor Jesus Cristo. Jesucristo. Aleluia. Gloria a Dios. Glórias a Deus. Gloria a Jesús. Vamos ler? Vamos a leer. Que diz assim: E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei, e dizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom.
Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote e Gileade, a guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, eles serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Então disse-me o Senhor: esse não tem Senhor, tome cada um em paz para a tua casa. Então o rei disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo exército celestial em pé na sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba a Caia e remote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu os persuadirás e prevalecerás, sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quená, chegando, se feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim e o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que os verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouve, povos todos. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová, que no hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, puesto que Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Zedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió:
He aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Amém. Amén. Grita, meu Deus, Diga: mi Dios, meu Pai, mi Padre, fala conosco habla agora. con nosotros ahora. O que nós precisamos ouvir Lo que necesitamos escuchar da parte do Senhor, parte del Señor, nosso Deus. nuestro Dios. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Glórias a Deus. Querida igreja, Querida iglesia, aí está o texto que lemos. ahí está el texto que leímos. Reino do Norte, Samaria, El reino de Norte Samaria, Israel, Israel, estava vivendo um tempo muito difícil, estaba viviendo un tiempo difícil, muy difícil, aonde donde o povo el pueblo de Israel de Israel estava sob o jugo estaba sobre el de yugo Acabe de Acab e de Jezabel. y de Jezabel. Um tempo muito difícil Un tiempo muy difícil para os profetas de para Deus, los profetas de Dios, um morticínio terrível, una matanza onde terrible, os profetas de Deus que denunciaram o pecado, donde los profetas de Dios denunciaron el muitos já pecado. estavam morrendo, sendo mortos, Ellos estaban siendo muertos, sendo caçados, siendo casados, um tempo de muita aflição. un tiempo de mucha aflicción. Acabe, um homem ruim, Acab, un hombre malo, ruin, que levantou postes ídolos, que levantó postes e ídolos, exaltando a Baal, exaltando a Baal. e o culto a Baal era El orgias, culto de Baal era orgías, profanou a casa de Deus, profanando la casa de Dios, sacrificando as crianças a Moloque, sacrificando niños a Moloch. tudo isso provocando a ira de Deus. Todo eso provocaba la ira de Dios. E a ira do Senhor estava sobre Israel nesta época. Y la ira de Dios estaba sobre O Israel. povo também estava numa apostasia, El pueblo estaba en una apostasía. muitos abandonaram a lei divina de Deus Muchos abandonaron la lei e divina de Dios. começaram, louvados a Deus, Comenzaron a enseñar fazer o que é mal a hacer lo malo aos olhos do Senhor. a los ojos del Señor. E Acabe, Y acá, muito muy ambicioso, ambicioso, orgulhoso, avarento, orgulloso y avaro, já de olho ya lleno no de Reino do Sul, en el reino del sur, capital Jerusalém, onde Josafá, capital Jerusalén, donde louvasse Josafat a Deus, estava reinando. estaba reinando. Ele, como Israel estava em guerra com a Síria, Como Israel estaba en guerra con ali Asiria, arquitetou um plano para guerrear armó un plan para contra guerrear Remote e Gileade, contra os seus inimigos. contra sus enemigos. Mas ali era uma estratégia Mas era una estrategia de Acabe de acá para que o rei morresse, Josafá, para ele tomar conta também da parte de Judá. para que Josafat muriese para quedarse con Judá. Então, alguns profetas que se corromperam Entonces unos profetas que se com a corrompieron fama, com o dinheiro, con fama y dinero, que não tinha mais a graça de Deus aliançado com Acabe, que ya no tenían la gracia de Dios, estaban começaram a lanzados, profetizar mentira, profetizaron mentira com o entonces, espírito da mentira, con el espíritu de la mentira, dizendo que Acabe diciendo que Acab ia ter vitória sobre. iría a tener Os victoria seus sobre inimigos. sus enemigos. Então Acabe fez uma aliança Entonces Acab hizo una com alianza Josafá. con Josafat. E Josafá era um homem temente a Deus. Josafat era un hombre Era um temiente a homem Dios, fiel, un hombre fiel, mas estava se aliançando com a pessoa errada que já não tinha a graça de Deus. pero se estaba juntando con la persona Embora equivocada estava na terra de Deus, Israel, en la tierra de Dios, mas Israel, estava sem a presença do Deus de Israel. más sin la presencia de Dios Israel. E ali Y allí ele aliançou e Ele se juntou. Josafá, Josafat, sábio, sabio, queria que ele consultasse um profeta. quería que consultasen a un profeta E ali Acabe, muito confiante y Acab, muy confiado nos seus profetas, en sus profetas, disse que os profetas já tinham profetizado dijo que ya habían a profetizado vitória para eles, La que ele victoria podia para ir em ele. paz. que vaya en paz. E Josafá, Y Josafat, louvado seja Deus, alabado sea Dios, disse: não, eu não quero um profeta do rei, dijo: yo no quiero un profeta del rey, eu quero um profeta de Deus. quiero un profeta de Dios. Está vendo? Está viendo. E Micaías, Y Micaías, filho de Inlá, hijo de Inlá,
Era um profeta de Deus que só profetizava a verdade. Solo profetizaba la verdad. Que No mesmo profeta de Samaria estando numa apostasia terrível, Dios. Que Samaria está en una o apostasía povo terrible. se corromperam El pueblo corrompiéndose com a imagem de Baal, con la imagen de Baal, com o pecado con el pecado de Jezabel, de Jezabel. mesmo Aún así, tendo morte terrível em Israel, teniendo muerte terrible en aquele Israel, profeta de Deus não temia que el profeta de Dios no e temía, denunciava os pecados de Jeroboão, Jezabel e Acabe. denunciaba los pecados de Jeroboam, Jezabel y Aleluia, Acab. glória a Deus, Aleluya. orientando o povo. Orientando el pueblo. Então ali, Entonces ahí, Acabe acá, disse que tem um aí, mas ele não profetiza muita coisa boa para mim, pero no não. profetiza cosa buena para mí, E ¿no? Josafá, é ele mesmo que eu quero. Y Josafat dijo, es él que yo E quiero. ali mandaram um mensageiro Mandaron un mensajero para que fosse lá para que fuese allá chamar a Micaías. llamar a Micaías. E então Micaías, Entonces Micaías, ao receber aqueles homens, mensageiros, al recibir a aquellos eles hombres, tentaram persuadir, intentaron persuadirlo. tentaram comprar Micaías para que Micaías falasse igual aos profetas. Querían persuadirlo para que hable como E los Micaías profetas. de maneira nenhuma. Y Micaías dijo, no, O que Deus mandar eu falar, lo que Dios me mandara, eu falarei. eso yo hablaré. Aleluia! Gloria a Dios. O rei estava confiando nos seus falsos profetas, El rey confiaba en sus falsos profetas, nos homens los que hombres não tinham mais a presença de Deus. que no tenían la presencia de Dios. Mas aquele homem corajoso Mas aquel hombre valiente foi até lá. fue hasta allá. E ali aquele Micaías Y aquí Micaías começou agora a denunciar a mentira daqueles profetas, comenzó a denunciar la mentira de aquellos profetas falsos, dizendo que estava com o espírito da mentira, tinha falado na boca deles, diciendo que estaban con el espíritu que de la eles iam mentira, ganhar, que ele ia ganhar a batalha. que él Tá vendo? iría a ganar la batalla. Era mentira. Micaías começou a profetizar Comenzó a profetizar que eles Micaías. eram que estava com o espírito da mentira. Estaba con el espíritu de mentira ellos. E profetizou a visão que teve, que profetizou a visão que via o povo Que veía al como pueblo ovelhas sem pastor, disperso. como ovejas sin pastor dispersas. E ali, naquele momento, Y ahí en aquel momento, Zedequias, filho de Kená, Sedequías, hijo de Kená, agrediu Micaías no queixo. agredió a Micaías en la E mejilla. foi uma coisa muito ruim. Y fue una cosa muy Mas o mala. profeta entregou o que Deus mandava. Pero el profeta entregó lo que Dios mandaba. Mesmo Samaria estando apostatado, A un Samaria tan apostatada, mesmo com o povo de Deus, não estava mais na lei de Deus. aún teniendo pueblo de Dios, pero no Aquele estaba homem de ahí. Deus cumpriu a missão de Deus ali pregando a verdade de Deus Aquel hombre de Dios cumplió la e misión não de se pregar la verdad, corrompeu. y no se corrompió. E aqueles profetas Y aquellos profetas falsos que estavam ali aliançados, falsos que estaban louvasse aliados a Deus, com Alabado seja Acabe, con Acab, foram todos envergonhados. fueron todos avergonzados. E agora Y ahora, Acabe falou para Acab Josafá, tá vendo? Por Para isso que esse Josafá. homem não fala nada que é bom. está viendo que no habla nada Porque o bueno. profeta de Deus fala a verdade mesmo. Porque el profeta de Dios habla la Não está verdad. aqui para agradar homem nenhum, não está para agradar a No Deus. agrada a hombre sino a Dios. Louvado seja o nome do Senhor. Alabado sea Dios. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, Y ahí, mis queridos hermanos, Acabe cheio de orgulho no coração, Acab, lleno de orgullo en el corazón, mandou que mandó prendesse Micaías que prendiesen a Micaías com pão e amargura. con pan de amargura y angustia. E falou, quando estava tão confiante Cuando volvió tan confiado nos seus falsos a sus profetas, falsos profetas, que falou assim, quando eu voltar, cuando yo volviere, eu saberei o que vou fazer com ele. ya sabré qué E voy a aí, hacer con él. mais uma vez, Y una vez más, o profeta de Deus el profeta de profetizou. Dios profetizó. Se tu voltar, Si tú volvieres, não foi Deus que falou na minha boca. no fue Dios que habló en mi boca. Aleluia. Gloria a Dios. Porque nosso Deus, meus irmãos, Porque nuestro Dios, hermanos, é fiel e verdadeiro naquilo que ele fala. es fiel y verdadero en lo que habla. Então, meus irmãos, trazendo a exposição desse texto, Entonces, trayendo la exposición de no este texto, conteúdo el contenido verídico dessa palavra, verídico de la palabra para os dias atuais, para los actuales días, nos tempos que estamos vivendo, não está sendo los diferente. tiempos que vivimos no son diferentes. A igreja brasileira, La iglesia e brasileña, não só a igreja brasileira, mas do mundo inteiro, más también del mundo entero, la iglesia, está vivendo um verdadeiro declínio espiritual, está en un declive espiritual, moral moral e eclesiástico, y eclesiástico, aonde louvado seja Deus, donde alabado sea Dios,
Em pleno século XXI, en pleno siglo XXI, muitas igrejas muchas iglesias estão sob o jugo de Jezabel e de Acabe. están con el yugo de Jezabel y Aí Acab. você me diz, mas irmão Hermes, Jezabel e Acabe não se encontram mais vivos. Pero Jezabel y Acab ya no están Mas vivos. é espiritualmente falando, assim como Jesus falou com a igreja de Pero Tiatira. es espiritualmente como Dios Eu habló con la conheço as iglesia. tuas obras, Yo conozco tus obras. conheço a tua fé, Conozco tu fe. conheço a tua paciência, Conozco tu paciencia. mas tenho contra ti Pero tengo contra ti que tolera que Jezabel. toleras a Jezabel. Então, que compreende, meus irmãos, trazendo para os dias atuais, Entonces, trayendo para los días actuales, os Acabe dos nossos los dias, Acab de nuestros días, são muitos pastores. Não estou generalizando todos os pastores, porque ainda tem muitos pastores de Deus, como é Micaías e Elias, mesmo nesse tempo de apostasia. son muchos pastores, pero aún quedan algunos Elías y Micaías. Mas muitos pastores estão igual a Acabe, Pero muchos pastores tienen igual a Acab, se casando com Jezabel. casándose con Jezabel. E quem é essa Jezabel? ¿Quién es esa Jezabel? Se estão se casando com o mundo Se casan con el mundo, e trazendo o mundo para dentro da igreja de Deus, trayendo el mundo para dentro de la iglesia de Dios, trazendo o paganismo para dentro da igreja de trayendo el Deus, paganismo para la iglesia se de Dios, conformando com as culturas pagãs, conformándose con culturas paganas, ecumenismo querendo entrar no seio da igreja, ecumenismo queriendo entrar en la a iglesia, palavra de Deus sendo substituída por filosofias, la palabra de Dios siendo sustituida por filosofía, por ciências sociais, por ciencia social, por heresias, por herejías. aonde ¿Dónde? o pecado do adultério já está se tornando algo normal entre a igreja. El adulterio es algo normal en la iglesia. Divorciar e casar com outro e com outra. Divorciarse y casarse con un A y otro. sensualidade dentro da igreja. Sensualidad en la iglesia. Pastores que não têm mais compromisso Pastores sin com a compromiso. verdade de Deus. Sin compromiso con la verdad de Dios. Não tem mais amor pelas almas. No tienen más amor por las almas. Em pregar com amor, pregar sobre a volta de Jesus Cristo. Predicar sobre la venida de E Jesucristo. em pleno século XXI. Y en pleno siglo E XXI também está cheio de profetas, como foi Zedequias. también está lleno de profetas como Falsos Zedequías. profetas aliançados com esses pastores mundanos Falsos profetas aliados con los pastores mundanos. que estão fazendo da igreja como fez Acabe, Que hacen de la iglesia como hizo levantando Acab. os postes ídolos dentro da igreja, Levantando ídolos en la trazendo a iglesia. televisão para dentro da igreja, Trayendo televisión dentro de la trazendo o iglesia. paganismo, as festas pagãs para dentro da igreja, Trayendo paganismo y fiestas trazendo paganas a en la imagem iglesia. da besta, a televisão para dentro da igreja. Imagen y televisión dentro de la iglesia. Estão matando a fé de muitos irmãos. Matan la fe de muchos hermanos. Muitas crianças e jovens estão morrendo, mas irmãos, Muchos niños y jóvenes están muriendo. eu não estou vendo um assassinato dentro da igreja como fazia no tempo de No Acabe, es asesinato como en los tiempos mas de pela Acab. influência do aparelho imundo da televisão, Pero la influencia de la do televisión, Facebook, del Facebook, dos programas mundanos da televisão, de los programas mundanos de la estão televisión, fazendo com que as crianças e os jovens e os irmãos hacen que los niños, jóvenes y morram hermanos espiritualmente, mueran espiritualmente, perdendo a graça do Espírito Santo de Deus. perdiendo la gracia del Espíritu Santo de Dios. E o que está acontecendo, meus irmãos, Lo que sucede, hermanos, está acontecendo como foi em Samaria. fue como en Samaria. Nós vem para a igreja fria, gelada. Venimos para la iglesia Não se fría, vê helada. mais cura, mais milagres. Ya no hay más cura, más Não milagros. se vê mais almas ser convertidas a Cristo de Ya no hay verdade. más almas convertidas a Cristo de verdad. Porque as igrejas estão sob o jugo de Jezabel Porque la iglesia está bajo e el de yugo de Jezabel Acabe. y de Acab. E para que Deus possa operar Para milagres, que Dios pueda operar milagros, sinais de maravilhas, señales y maravillas. possa fazer curas Puede hacer e curas. transformar as vidas, tem que ter o Espírito Santo. Transformar la vida tiene que tener el Espíritu Santo. Mas quando o pecado toma de conta, Mas cuando el pecado entra, quando a vaidade toma de conta, o Espírito Santo, Deus se afasta. con vanidad del Espíritu Santo se Porque a aparta. Bíblia diz, convém a tua casa Porque la Biblia dice, ordena tu andar casa, em santidade, anda en para santidad, que Deus habite nela hoje Deus habite nela e hoje. para todo sempre. para sempre. Então, meus irmãos queridos, Entonces, queridos hermanos, Deus, pela tua infinita misericórdia, tem entregado revelações para a igreja, Dios entregó revelación para para la iglesia, despertar o povo, para despertar el pueblo. porque Deus é um Deus de visões. Porque Dios es un Dios de visión. A Bíblia fala que nos últimos La tempos, Biblia dice en últimos tiempos, antes do dia terrível do Senhor, antes del día terrible del Señor, Deus derramaria seu Espírito sobre toda a Dios carne. derramaría su Espíritu sobre toda carne. Mas qual carne? Não é qualquer carne. Mas qual carne? Somos Não, qualquer homens de carne. Deus fiel, como eu acabei de falar. Sobre Com o mulher de Espírito Deus só fieles. habita onde há santidade e Porque el obediência. Espíritu de Dios solo habita donde hay obediencia. E santidad. meus servos e as minhas servas profetizam
profetizarão. Y mis siervos y siervas Terão profetizarán. visões e sonhos. Tendrán visiones y sueños. E a Bíblia diz que Deus não faria La nada Biblia dice que Dios no haría nada antes de revelar antes de revelar aos teus servos e a profetas. sus siervos y profetas. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. E Deus, Y Dios, pela sua infinita por su infinita misericórdia, misericordia, levanta os homens de Deus levanta hombres de para Dios entregar as para profecias, entregar profecías, as revelações. revelaciones. Começa a levantar os homens na exortação, Levanta hombres para para que exhortar, os irmãos, as irmãs voltem ao primeiro amor, para que los hermanos vuelvan al para que primer as amor, lideranças para que los líderes façam concerto se reconcilien com Deus, con Dios, mas não estão dando crédito. pero no están creyendo. Micaías aqui era um profeta Micaías desprezado, Era un profeta despreciado, rejeitado, rechazado, porque não fazia aquilo que o povo mandava, que o homem mandava, mas sim o que Deus mandava. porque no hacía lo que el hombre mandaba, sino lo que Dios E mandaba. nos dias de hoje não tem sido En diferente. los días de hoy no ha sido diferente. Os homens de Deus, como foi Micaías, os Os homens de pregadores da santa Como Micaías y doutrina de predicadores Deus, de la santa doctrina de que Dios, prega o juízo de Deus contra o pecado, predica el juicio de Dios que contra el prega pecado, contra a vaidade, predica contra la que vanidad, prega contra as profanações, contra la profanación, contra as festas pagãs, contra las fiestas paganas. são encostados, Son detenidos, são tirados, son quitados, são esquecidos, son olvidados, não dão valor. no dan valor. E agora Y ahora ficam os falsos profetas aí, quedan los falsos profetas ahí, profetizando mentira. profetizando mentira. Como foi aqueles falsos profetas de Acabe. Como fue el profeta falso de Muitas acá. igrejas estão no mundanismo aí. Muchas iglesias están mundanismo ahí. As mulheres todas na vaidade, Mujeres todas en vanidad. na política, na televisão, no divorciado e casado com outra 2 ou 3 vezes já. En política, televisión, casados una y Na otra vida vez. de pecado e fica profetizando. Deus vai te abençoar. Una vida de pecado y queda profetizando. Dios te Deus vai te bendecirá. dar bênção. Deus vai te dar carne. Dios te va a dar carne. Deus é bendición. contigo, meu irmão e minha irmã. Estou mentindo para vocês. Están mintiendo para ustedes. Olha a sua situação como está. Mira su situación cómo está. Uma vida depravada. Una vida caída. Uma atormentação no seu lar, na sua família. Un tormento en su hogar y su familia. Uma briga terrível. Una pelea terrible. Doenças e enfermidade. Dolencias y enfermedad. Aí você está achando que vai receber cura e recebe coisa Ahí nenhuma. usted cree que va a recibir cura y no recibe Sua nada. vida está da mesma maneira. Su vida está de la misma Porque é manera. o espírito da mentira que está falando na boca desses tais. Porque es el espíritu de la mentira que habla en la boca de aquellos. Por trás dessas falsas profecias ali a maçonaria. Por detrás de esas falsas profecías de Por trás masonería. dessas falsos profetas ali a satanismo. Hay satanismo detrás de esos falsos Ali a profetas. ateísmo. Ahí hay ateísmo. Toda sorte de heresia. Toda suerte de herejías. Estão fazendo da igreja de Deus comércio, fonte de lucro. Hacen de la iglesia de Dios fuente de comercio. Curral de gado. Un corral de ganado. Curral de ovelha para comer a carne e chupar os ossos. Solo para comer las ovejas y E soltar los como huesos. Paulo diz chorando, esses tais Como Pablo dijo llorando, esos são tales inimigos da cruz. son enemigos de la cruz. Não são os evangelistas de Deus, No son evangelistas de sim os Dios, mensageiros de Satanás. pero sí mensajeros de Satanás. E a Bíblia diz a face dos tais, Y la Biblia dice, apártate de los tales. porque a Bíblia também diz, Porque la Biblia también dice, se pregar outro si Jesus predicaran otro Jesús, ou outro Espírito, otro espíritu, não abraçasse com razão ao sofrereis. no lo recibas o sufrirás. Olha a causa do seu sofrimento terrível, Mira la causa del sufrimiento terrible. essa destruição no seu lar, na sua família, Esa destrucción en su hogar y essa familia. vida terrível de perturbação, Vida terrible de e perturbación. nunca acha cura, nunca acha solução. Nunca haya cura, solución. Você vem para a igreja todo esculhambado, com a vida toda de pecado. Viene con la vida toda de E pecado a la esses iglesia. homens estão falando, receba a tua bênção, receba o seu milagre. Te diciendo, Como? reciba tu bendición y milagro. Y dice, São ¿cómo? mentirosos. Son mentirosos. Aí quando Deus começa Y cuando Dios comienza a enviar os a Micaías enviar a los Micaías para denunciar esses falsos profetas, cuidado. para denunciar a los falsos Eles são profetas, mentirosos. cuidado, ellos son mentirosos. Arranja os dentes, pastor mundano. Cadê que vocês pregam sobre a televisão que é pecado? Mas não quer trazer a televisão para dentro da igreja. O paganismo para dentro da igreja é quando os Micaías começam a denunciar esses pecados, chamar isso de hipocrisia. Cuando Micaías denuncia la hipocresía de ellos, Eles fazem como fez Edequias, ferir nós. ellos hacen como de Ezequías, hieren a Ferir os nosotros. profetas de Deus, como? ¿Hieren a los profetas de Dios cómo?
Antigamente era disciplinado um homem ou mulher na igreja por quando fosse pego num ato de adultério, Antiguamente era disciplinado el adulterio, prostituição, roubo. fornicación, robo. Hoje E hoje? estão disciplinando porque pregou doutrina, Están disciplinados porque predicó porque falou a doctrina, verdade, porque habló la verdad, ferindo querendo matar as obras dos meus irmãos. porque quiere matar las obras de los hermanos. Tá vendo? Está viendo. E quando Deus entrega a revelação para o povo voltar ao primeiro Cuando amor, Dios entrega la revelación para volver al primer amor, el pueblo, vem com indireta, rebatendo a profecia, Vienen com indireta. se achando o tal, Hallándose se tal. achando que é o que está comandando creyendo que está comandando, e achando que vai evoluir. creyendo que va a trascender. Se não acontecer nada, não foi Deus que falou na minha boca. Si no sucede nada, no es Dios que habló en mi boca. Não foi Deus que falou na boca dos profetas de Deus. No fue Dios que habló en los profetas. Deus de está Dios. exortando, Deus está falando. Dios está exhortando y hablando. Cautelai dos falsos profetas Cuidado, falsos que profetas, vem vestido de que ovelhas. vienen vestidos de ovejas, Interiormente são lobos devoradores. pero por dentro son lobos devoradores. E aí está Y ahí está. as consequências. Las consecuencias. Queixa o homem vivente na terra. ¿De qué se queja el hombre viviente en la tierra? Cada queixa dos seus próprios pecados. Cada uno que se queje de sus propios pecados. O homem sofre por causa da rebeldia, El hombre sufre por la rebeldía, de não dar valor à palavra de Deus. que no da valor a la palabra de Dios. A idolatria na igreja, o culto antropocêntrico. La idolatría en la iglesia, culto antropocéntrico. Hoje os Acabe desta época que se casou com Jezabel sejam os pastores falsos, Hoy los acabes de esta época, es decir, los pastores falsos que se casaron con Jezabel, que casou com o mundo, trazendo o mundo dentro da igreja, os cultos antropocêntricos ao centro do homem. trayendo cultos antropocéntricos. Qual dia que você vê um sermão sobre a volta de Jesus? Ya no se predica del regreso de Qual dia que Jesús. você vê uma campanha da vinda de Jesus na igreja mais que não fazia no Ya passado? no hay campañas de la venida de Jesús. como Hoje se é hacía só antes. tomar posse, receba prosperidade. Deus é um Deus que prospera assim. Dios es Dios que Deus é um prospera Deus así. que cura assim. Dios cura así. Mas que negócio é esse? Não Pero que es pregar eso? na regeneração, no caráter e na disciplina dos seus De membros. no predicar en la E a regeneración del Bíblia carácter. diz em Hebreus 12:8, La Biblia dice se en Hebreos vós não 12:8, tem disciplina, si ustedes no são tienen disciplina, bastardos, não são filhos. Son bastardos, dice, y no son hijos. Temos que exortar e ter disciplina também. Tenemos que exhortar y tener Porque a disciplina. Bíblia diz que disse pregue este a tempo e fora de tempo. Que dice la Biblia, predica a tiempo y fuera de Repreenda, tiempo. exorte com toda a paciência e Predica y doutrina. exhorte con toda paciencia y doctrina. Tá vendo? Tem que repreender. Tiene que reprender. Agora fica uma bagunça na igreja. Ahora queda un desorden en la iglesia. Homem posta foto no Facebook com camisa de futebol. El hombre postea una foto en Facebook con camisa de fútbol. Supostas obreiras aí que não tem vergonha na cara. Obreras que no tienen vergüenza en la Fica cara. postando foto no Facebook de fio dental. Poniendo foto en Facebook de hilo Com dental. pose de bico, depois vem na igreja pregar dizendo que Deus está revelando. Posando y después dice que Dios está São revelando. mentirosos esses homens, essas mulheres. Son mentirosos estos hombres y mujeres. A Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, mis hermanos, guardai as vossas vestes para que não andes nu guardad vuestras vestiduras e para que não no veja andes as desnudos suas vergonhas. y no vean sus vergüenzas. Veja o que aconteceu no tempo de Jezabel. Mire lo que aconteció en tiempo O de Jezabel. culto a Baal era culto a orgias. El culto a Baal era una As orgía. profetisas de Azera, juntamente com os profetas As profetisas de de Azera. Baal, cometiam sexo Cometían sexo con los profetas de Baal. debaixo da estátua de Baal, Debajo de la estatua de Baal. cometendo orgias, Cometiendo orgías. incestos, coisas terríveis. Incestos y cosas terribles. E hoje está sendo a mesma coisa. Senhora, misericórdia, eu não estou vendo isso. E hoje é o Está mesmo. assim através da sensualidade na igreja. Está a través de la sensualidad de la iglesia. Mulheres com roupas transparentes mostrando suas peças íntimas. Mujeres con ropas transparentes mostrando sus ropas íntimas. Homens com camisa apertadinha, calça apertadinha, mostrando seus físicos. Hombres con camisa y pantalón apretados mostrando su físico. Irmãos com camisa aberta, sem combinação por baixo, mostrando os pelos dos peitos. Hombres con camisa abierta sin nada adentro mostrando el pelo del A pecho. Bíblia diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do La céu. Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, isso não é a vontade de Deus que estão fazendo. Pero no es la voluntad de Dios que están haciendo. Esse povo me honra só com os lábios, El pueblo solo me honra de labios, mas o coração está longe de Deus. pero su corazón está lejos de Dios. E essa orgia está Essa dentro orgia das igrejas, está dentro da igreja, como foi essa na época de Jezabel, está nos dias atuais. Como fue en la época de Jezabel. en los Porque días actuales. Jesus diz na sua palavra, Porque Jesús dice en su palabra, não adulterarás, no adulterarás.
Mas eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar uma mulher Pero yo digo al que já codiciare, adulterou com ela. el que codiciare una mujer ya E uma adulteró con mulher ella. ou um homem que vem com a roupa toda sensual para a igreja, ou anda na rua, ou anda em casa, ele não está sendo instrumento de Deus, mas sim instrumento de cobiça. Aquellos que andan con ropa sensual son instrumentos de codicia, no de Dios. E Deus não está recebendo essa adoração, e sim Baal, Dagon e Mamon. Y esta adoración no es para Dios, sino para Mamon é los o Deus Baales. da fertilidade, do dinheiro, da prosperidade, que só prega bênção. Dagón, el Dios de la prosperidad. É Mamon que recebe. Es de Dagón que recibe. Dagon é o Deus dos filisteus, o mundo então dentro da igreja. Dagón, el Dios de los Baal, filisteos. essas orgias, essa sensualidade na igreja. Y Baal, esas orgías, esa sensualidad en la iglesia. E isso tem que acabar. Y eso tiene que acabar. Onde estão os Elias? ¿Dónde están los Elías? Onde estão os Micaías? ¿Dónde están los Para Micaías? fazer a diferença nesse tempo de apostasia. Para hacer diferencia en este tiempo de apostasía. Meus irmãos e minhas irmãs, o dia do trono do juízo de Deus, Deus vai dar uma chacoalhada nesses tais. Mis hermanos, Dios va a dar una E sota. você, obreiro rebelde, pastor, Y usted, obrero covarde, rebelde, pastor cobarde, que não está com medo de pregar doutrina. está con miedo de predicar Vocês, doctrina. nós temos que ser como Nabote. Tenemos que ser como Nabot. Mesmo quando Nabote foi ali persuadido e prensado por Acabe, ele não vendeu a sua vinha para Acabe. Él no vendió su viña para Livre acá. o Deus do meu pai de entregar a minha herança a você, Acabe. Me libre Dios de entregar mi viña E a ele usted. foi apredejado, mas não negou a fé em Deus. Fue apedreado por acá, pero no A negó mesma su coisa é fe. você, está cheio de obreiros covardes em nosso meio. Está lleno de Que cobardes estão en se nuestro medio. pegando no cargo, Que se apegan al na cargo, fama. a la fama. Louvado seja Deus. Alabado sea E não Dios. quer pregar a verdade. No quiere predicar la Está verdad. sendo marionete do homem. Está siendo marioneta del Os hombre. homens fazem torturas psicológicas para ele não pregar mais doutrina. E ele, por medo de perder o cargo, não fala nada. Reciben torturas psicológicas y por causa de perder el cargo no dicen nada. E a Bíblia diz lá em Ezequiel 3,18: Ezequiel ao 3:18. ímpio que pecar e o justo que Al pecar, impío que pecar y al justo que pecar. e tu não avisar acerca do seu Tú pecado, no avisares acerca de su pecado. eu requererei o sangue dele nas suas mãos. Yo demandaré la sangre de él de sus manos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando assume um altar, ele tem uma responsabilidade na obra de Deus em pregar o evangelho santo de Jesus. Cuando el hombre y la mujer asumen el altar, tienen una responsabilidad grande delante de Dios de predicar el evangelio santo de Jesús. Glórias a Deus, glória a Jesus. Gloria a Jesús. O Senhor Jesus, ele diz, meus irmãos e minhas Señor irmãs: Jesús dice, mis hermanos, ide curar os enfermos que ali houveres, id curad los enfermos, expulsai os demônios expulsad los e demonios pregai o reino do céu. y predicad el reino de los cielos. Tá vendo? Está viendo. Mas muitos não querem pregar o reino do céu. Pero muchos no quieren predicar Está el reino. invertida a coisa agora. Está invertida la cosa hoy. Eles querem pregar Quieren predicar fábulas. fábulas. Eles querem pregar Querem predicar o bem-estar hoje, aqui e agora. Tu bien está aquí, hoy y ahora. Não são obreiros de Deus. Esse povo honra a Deus só de lado. No son obreros de Dios, solo de Por isso que labios. muitos vão chegar naquele dia: Senhor, Por eso muchos días dirán, Señor, preguei em seu nome, predique en su nombre, profetizei em seu nome, profetice en su nombre, curei em seu nome. sane en su nombre. Em seu nome fizemos muitas Y en maravilhas. su nombre hicimos muchas maravillas. Expelimos muitos demônios. Expulsamos muchos demonios. E Jesus disser: Y Jesús dirá, apartai-vos de mim, apartaos de mí, vós que praticai-vos a iniquidade. ustedes que practican la iniquidad. Você sabe o que é iniquidade? ¿Usted sabe lo que es la iniquidad? Iniquidade é pecado consciente. Iniquidad es pecado consciente. Está cheio de pregador em nosso meio, Está lleno de predicadores en que nuestro medio. prega, ora, Que predica ahora. demônio cai, faz até cura. El demonio cae y hasta Mas hace ele sanidad. vive numa iniquidade, Pero vive em pecando iniquidade. consciente. Ele sabe que adulterar é pecado, ele está adulterando. Sabe que adultera es pecado y adultera. Está revelando. Y está revelando. Ele sabe que assistir televisão é pecado, ele está assistindo. Sabe que mirar televisión es pecado y está mirando. Dom não salva ninguém não, meus irmãos. El don no salva a nadie, hermanos. A evidência do homem de Deus não está pelos sinais de cura e de maravilha, mas sim pela sua doutrina. La evidencia del hombre de Dios es su Porque a Bíblia doctrina. diz que a besta tem chifre como cordeiro, que parece ser um cordeiro, mas quando abre a sua boca, fala como um dragão. Porque dice la Biblia, parece cordero, pero habla como E dragón. esses tais faz sinais de maravilha pelo poder de Satanás. Y hacen señales y maravillas, pero por el poder de Então Satanás. João diz: provai os espíritos se são de Deus ou se não são. Entonces dice, probad los Porque espíritus há si son de muitos Dios. falsos profetas na terra. Porque hay muchos falsos profetas en la tierra. Está curando, está fazendo milagre, mas está profetizando mentira. Hay milagros, pero Deus profetizando está com mentiras. você, irmão. Dios está contigo, Deus hermano. está com você nessa luta, nessa vitória. Dios está contigo en esta lucha y Ele victoria. fica pregando essas mentiras porque Queda predicando mentiras como porque que ele vai profetizar que Deus está com uma pessoa, essa pessoa está no adultério, esa persona está en adulterio. ¿Cómo va a está numa vida profetizar? errada, ele está mentindo. Está mintiendo en una vida errada. Aí você está passando uma tribulação
tribulação, uma luta, não sabe por que Deus te cobrando muitas vezes. Tem a tribulação e a luta do crente. Hay tribulación y lucha del Mas creyente. Deus sempre dá vitória, que ele diz, alegrai-vos na esperança, Alegraos na sede esperança. paciente nas tribulações, Sed paciente na perseverai tribulação. na oração. Perseverai Mas na o oração. crente que ora, Es un creyente que ora. mas tem muitos que são rebeldes, Pero hay muchos que son que rebeldes. estão com pecados não confessados, ocultados, e vivem uma vida depravada e sem vitória. Están con una vida depravada viviendo en pecado oculto. Aí o diabo cada vez enganando ele, que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Aí ele não quer ouvir a profecia dos Micaías dessa No época. quiere oír la profecía de los Louvado-se a Micaías. Deus, fica dando ouvido aos Edequias, Da oído a los Sedequías, dizendo que vai ter vitória e nunca tem vitória, é uma vida sempre ruim. diciendo que tendrá victoria, Um pero no ministério tiene. caído, Un ministerio caído, falido, fallido. não tem a essência de Deus. No tiene la esencia de E está Dios. desviado dentro da igreja Y de está Deus. desviado dentro de la iglesia de Dios. Quem tem que fazer a diferença é você, eu e você, meus Quien irmãos. tiene que hacer diferencia es usted y yo, hermanos. Porque não tem nenhuma igreja. O pastor fala, não, a minha igreja que eu fundei é de doutrina, aqui não vai entrar, é mentiroso. Es mentira, la iglesia no Porque sale. todas as igrejas, meus irmãos, Porque todas las iglesias, tem o mis hermanos, joio e tem o trigo. hay la cizaña y el trigo. Não tem jeito, você que tem que fazer a diferença. Usted tiene que hacer la diferencia, no hay otra cosa. Muitos aí estão fundando um ministério com ouro no dinheiro dos irmãos, das irmãs, no dízimo das ofertas. Ustedes están fundando un ministerio con dinero de los Essa hermanos. direção de Deus primeiro, nada contra os irmãos que estão com o ministério. Se Deus deu, amém, que Deus abençoe. Mas estou falando assim, que tem muitos que levantam sem a direção de Deus. Hay muchos que levantan sin la dirección de Dios, iglesias. E nós temos que ter cuidado. Tenemos que tener cuidado. Nós temos que ser, meus irmãos e minhas irmãs, Tenemos que ser hermanos y hermanas. louvado seja Deus, Alabado sea Dios fazer a diferença para hacer la diferencia no meio desse mundo de horror. en medio de ese mundo de horror. E é só com a verdade da palavra de Deus que Y nós solo con la verdad venceremos y la com o palabra nome de de Dios Jesus Cristo. que venceremos en nombre de Jesucristo. E o que aconteceu com Acabe? ¿Qué sucedió con Acab? O juízo de Deus cumpriu sobre a vida dele? El juicio de Dios se cumplió en su vida. Porque Elias também já tinha profetizado. Lo que Elías había profetizado. Como derramaste o sangue de Nabote, Como mataste a Nabote, os cães também lamberão seu Los sangue. perros lamerán tu sangre. E ele foi naquela batalha e morreu. Fue aquella batalla y murió. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. E quantos hoje em nosso meio, para encerrar a mensagem, ¿Cuántos hoy en nuestro medio estão da mesma maneira, están de la misma manera? perseguindo os homens de Deus, agredindo os homens de Deus? Persiguiendo y agrediendo hombres de Dios. A Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. No toquéis a mis ungidos y profetas. Aquele que toca nos meus ungidos, toca na menina dos olhos de Está Deus. tocando la niña de los ojos de Dios. Presta atenção, meus irmãos. Presta atención, Certa hermanos. vez, na igreja primitiva, a Bíblia vai dizer, En la iglesia primitiva, como no avanço da igreja de Atos, con el avance de la Deus iglesia de fazendo Hechos, muitas curas, sinais e Dios maravilhas. hacía muchas curas O señales y diabo se maravillas. levantou, El diablo se levantó, porque até mesmo porque aún fariseu circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim, circuncidado en el octavo por día de la nome tribu de Saulo, Saulo, que era um perseguidor da igreja, passou a ser, perseguidor de la era iglesia, um perseguidor, passou a ser um missionário, Passou a ser defensor do evangelho. defensor del evangelio. Agora veio a perseguição por parte da política de Herodes, Ahora viene la perseguindo persecución. a igreja de Deus, Persiguiendo la iglesia de Dios, executou Tiago ejecutó a e Santiago, prendeu Pedro na prisão para soltar no outro, para matar no outro dia. prendió a Pedro para matarlo el O otro que a día. igreja estava fazendo? ¿Qué estaba haciendo la Em iglesia? oração, En oración, buscando a Deus por Pedro. buscando a Dios por E Pedro. Deus enviou o anjo Dios envió un e ángel tirou Pedro da prisão. y sacó a Pedro de la prisión. E Herodes, num discurso, Y Herodes, exaltando com as suas filosofias pagãs, exaltándose con filosofía, não glorificou a Deus e Deus feriu ele e foi comido de bicho. no glorificó a Dios y fue comido por gusanos. A mesma coisa Deus vai fazer com esses tais, porque o nosso Deus é amor, mas também é justiça. Nuestro Dios es amor, pero también es justicia. A igreja de Cristo aqui na terra tem uma missão de pregar o evangelho, as boas novas do evangelho e pregar contra o pecado. La iglesia tiene la misión de predicar contra el pecado. E Deus muitas vezes pelejou pelos teus servos, como pelejou lá. Louvasse a Deus, Dios pelea por sus siervos Senaqueribe também Como cuando Sennacherib también estava afrontando o povo de Deus em Jerusalém. enfrentaba el pueblo de E Dios en Deus Jerusalén. usou Isaías. Y Dios usó a Isaías. E Deus ali e o rei Ezequias E o rei Ezequias fez a reforma no templo. Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados. Dios da envió un Síria. ángel y el ángel mató 185,000 E soldados. naquela época também Y en aquella época también, da igreja primitiva, de la iglesia primitiva, Deus enviou o anjo para ferir Herodes. A mesma coisa agora. Dios envió el ángel para herir a Os Herodes. profetas de Deus estão pregando a verdade. Los profetas de Dios predican la verdad. Assassinos que estão sendo libertos e tornando homem de Deus. Asesinos se vuelven Salvando libertos, prostitutas. salvando Curando prostitutas, enfermidades. curando
enfermedades. Aí agora começa a levantar os Herodes dessa época em nosso meio, usado por Satanás, para perseguir o povo de Deus. Ahí los Herodes comienzan a perseguir al pueblo de Matando as Dios. pessoas com sua ideologia satânica, Matando personas con ideología com satánica, suas falsas doutrinas, con falsa doctrina. e prendendo os obreiros e pregadores que pregam a verdade, dificultando para os irmãos pregar, Pidiendo obreros predicar. caluniando os irmãos, Calumniando a los hermanos. rejeitando os irmãos, Rechazando a los hermanos. trazendo toda sorte de heresia para dentro da igreja. Trayendo herejía a E la não está iglesia. tendo um crescimento de crentes Não dá de crescimento. Deus, mas sim crentes rebeldes e também interesseiros, porque os sermãos que são pregados é somente bênção. Solamente predican bendición, interesados por eso. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, Y lo que sucede, hermanos y hermanas, que estão prendendo os irmãos, que prenden a los a hermanos. igreja fiel continua em oração, Y la iglesia fiel continúa en oración. buscando a Deus. Olha o poder e a eficaz, é o poder da oração. El poder de la oración. Orando e jejuando e clamando a Deus. Orando y ayunando y clamando a Dios. E o que está acontecendo, muitos pastores falsos, Lo que acontece os hoy, Acabe desta época, pastores falsos, começam a se gabar em rádio, Começam a começam gravar a em se rádio, acabar nos altares, em los falando altares mal também, dos irmãos, das irmãs que entregam a profecia. hablando mal de los hermanos y hermanas que predican profecía. Estão se exaltando com as suas letras, Se exaltan con sus com as letras, suas falsas teologias, con su falsa teología. assim como foi Acabe, confiando nos seus profetas. Así como Acab confiando en sus profetas. Esses homens estão confiando nas suas teologias falsas, mas saiba eles que nós temos um que é mais que a teologia, que é o próprio Espírito Santo que nos ensina. Hay uno que es más que la teología, es el Espíritu Santo que nos enseña. E estão se gabando. Están cavando. E o mesmo Deus, E o mesmo Deus, como Deus já me entregou uma revelação breve, eu vou entregar para os irmãos sobre essa revelação. Como Dios me reveló también. Dentro desse texto, Deus me revelou. De este texto Dios me E o reveló. mesmo Deus que feriu Herodes vai ferir esses El homens. mismo Dios que hirió a Herodes herirá a estos hombres. Com enfermidades, Com enfermidades. com coisas terríveis, porque não estão dando crédito à palavra de Deus. Porque não creem na Estão palavra de perseguindo os homens de Deus. Persiguen a los hombres de Quantas Dios. almas estão sendo morrendo Quantas na almas corrupção muriendo. do pecado, não Na prega corrupção do mais pecado. contra o pecado. No predica más contra el pecado. O que salva o pecador das garras do inferno Lo que é salva o pregar pecador salvação, meus irmãos. Es predicar salvación. Pregar a regeneração, pregar o sacrifício vivo de Jesus na cruz por nós. Predicar el sacrificio vivo de Jesús en la cruz. E eles estão se gabando. Ellos se están E o jactando. povo estão aplaudindo. Y el pueblo aplaudiendo. Deus vai ferir esses tais. Dios va a herir esos tales. Como feriu Herodes. Como hirió a Herodes. E o que aconteceu? Deus tirou Pedro da prisão através daquele do anjo de Deus. Dios sacó a Pedro de E la a prisión. mesma coisa agora, porque tem uma profecia de Deus. Hay una profecía de Dios Que también. Deus nos últimos tempos enviaria Miguel, Que Dios enviaría a o Miguel, grande guerreiro, el gran guerrero, para pelejar por todos os servos de Deus para pelear con los que siervos de tem Dios, seus nomes escritos no livro da vida. que tienen su nombre escrito en el libro de la E a vida. igreja que tem o nome escrito no livro da vida, Deus guarda, Y Dios guarda a la iglesia Deus de Cristo. livra. Dios libra a la iglesia de Cristo. E o que aconteceu com o povo de Samaria lá, porque não deu crédito à voz dos profetas? Porque no creyeron la voz de los profetas. Deus entregou ele nas mãos dos assírios e nunca mais voltaram de lá. Dios entregó a los asirios y nunca más A regresaron. mesma coisa é o dia de hoje. Lo mismo Deus es hoy. está usando os Micaías, Deus usa os Micaías, Elias, los Elías. exortando, tire esse Facebook da igreja, Diciendo, tire saque esse essas Facebook, filmagens da igreja, essa filmação tire da esse igreja, telão, essas cantatas Esa pantalla, esa cantata, diabólicas da igreja. Não estão dando crédito. Agora vão saber quando soar o som da última trombeta. para cuando sonare la última trompeta, Que Jesus arrebatar a sua igreja e entregar esses povos na mão do anticristo, na grande tribulação e no juízo final, eles vão saber quem é Deus. ahí sabrán quién es Dios cuando Dios venga a arrebatar su pueblo y su iglesia. Aí não vai adiantar mais. O momento é servirá agora mais. de se arrepender de todos os seus pecados. Es momento de Todos nós. arrepentirse de todos sus pecados. Então, meus irmãos Todos e nosotros, minhas hermanos, irmãs, mis hermanos y hermanas, muito cuidado. Vamos pregar a verdade. vamos a predicar la verdad, mucho cuidado. Sem contar que Deus vai dar uma chacoalhada em muitos, ainda nesta época. Aún en esta época, Porque estão tocando nos homens e nas mulheres de Deus, irmãos. e Dios va a minhas azotar irmãs. porque están tocando los É uma hombres de palavra Dios. dura, mas é uma palavra de despertamento para todos nós. Es una palabra dura, pero es de De despertamiento, avivamiento. de avivamiento y Para nós se despertamiento, despertar. para despertarnos. Porque a idolatria virtual moderna aí que está aí a televisão. Porque la idolatría virtual está en la televisión. É esse Facebook do diabo aí, que é o verdadeiro facecão isso aí. Ese Facebook del diablo ahí. Veio para destruir a igreja, destruir meus irmãos e minhas irmãs. Façam uma pesquisa, o tanto de casamento está sendo destruído por Mira causa cuántos disso. casamientos están siendo destruidos por Quantas esto. crianças estão
sendo morta espiritualmente com a influência do homossexualismo, do lesbianismo, dos assassinatos. ¿Cuántos niños siendo muertos por la influencia del homosexualismo, del Poucos asesinato? tempos você viu aí em Suzano uma criança pegar um revólver e matar as outras. Foi através de quê? Da televisão dos jogos mundanos. Hubo una noticia, un niño matando a otro con un revólver. Eso es consecuencia de la Cuidado, televisión. meus irmãos e minhas irmãs. Cuidado, hermanos y Nós não hermanas. precisamos usar as ferramentas de Satanás para evangelizar, No não. necesitamos las herramientas de Ah, Satanás. precisa evangelizar. Sai nas madrugadas e vai aí. Sai nas Pregar para os madrugadas. moradores de rua. Predica aos Nas moradores. praças dos hospitais ninguém quer ir. Na cárcel e hospitales Muitos nadie querem quiere ir. pregar ali para se aparecer. Solo quieren aparecerse. Para mostrar quem ele é. Para mostrar quién es, ser famoso. Por isso que muitos vão chegar naquele dia. Curei, preguei, expulsei demônio. Em seu nome, Deus, apartai-vos de mim. Por eso muchos dirán, Señor, hicimos todo esto en tu nombre. Y Dios dirá, apartaos de mí. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quantos estão sendo como Acabe e Jezabel perseguindo os homens de Deus? Cuando están haciendo como Acab y Jezabel Mas persiguiendo como hombres de Deus foi Dios. com os profetas do passado, Así como en el Ele é pasado, com nós, Dios es con los profetas em nome de Jesus Cristo. en nombre de Jesucristo. Vamos continuar firme na doutrina de Deus. Vamos a continuar firme en la doctrina de Dios. Vamos fazer a diferença Vamos a hacer la diferencia. em nome de Jesus Cristo. Em nome de Isso Jesus que Cristo. está acontecendo ¿Eso es lo que sucede? é o próprio Deus arrancando a máscara desses tais, Es el propio Dios quitando su desses máscara. desviados dentro da igreja. De esos desviados en la Estão iglesia. mostrando quem são os desviados para todos nós. Muestra quiénes son Para los nós se desviados. afastar desses tais Para e apartar-se continuar desses tais. pregando o Evangelho de Cristo, Continuar predicando que o Evangelho de salva Cristo. por liberta. Que salva y liberta. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, Si el pueblo que clama por mi buscar a nombre se minha humilla face, y buscar mi e se rostro, consertar dos seus maus caminhos, se volver en sus malos eu caminos, ouvirei do céu as suas súplicas, Eu irei do céu as suas perdoarei súplicas. seus pecados e sararei a sua terra. Perdonarei seu pecado e Continue sararei sua pregando e orando. Estou pregando e orando. Bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo Bienaventurados está próximo. los que guardan las palabras de esta Como profecía. guardaste a palavra da minha paciência, Como guardaste a palavra da eu minha paciência. também vos guardarei Eu também os da hora da guardarei. tentação que De há la de hora vir sobre toda a terra. De la tentación que vendrá sobre Deus la tierra. abençoe. Que Dios les bendiga. Quem recebeu essa palavra no seu coração? ¿Quién recibió esta palabra en su corazón? Fica em pé, igreja. Vamos agradecer a Deus Vamos a agradecer a por Dios essa palavra poderosa, por esa palabra poderosa para nós ir embora para os nossos lares daqui a pouco. para ir a nuestros hogares de aquí. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Gloria a Dios. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por essa palavra poderosa que o Senhor falou conosco, Deus, através dessa mensagem linda que o Senhor falou. Ó Deus poderoso, ó Jesus amado, leva-nos em paz para nosso lar, leva-nos em paz para nossa casa. Confirma, Senhor, a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Palmas para Jesus, Palmas para Jesus.